Quando eu me mudei aqui para o bairro Juca Rosa, no ano de 1979, já existia a comunidade São José. Era uma igreja pequena, tinha poucos habitantes aqui na comunidade e as pessoas iam na igreja porque da igreja até a pista já tinha energia, mas essa parte do lado de cá, né, sentido a Porto Seguro, ainda não tinha energia elétrica. Aí logo no ano seguinte, em 1980, as Irmãs de São José montaram uma casa aqui no bairro do Carroza, próximo aqui ao supermercado Júnior, e começaram a desenvolver um trabalho juntamente com a comunidade, né, as pessoas que aqui residiam, e a comunidade começou a evoluir, começou a crescer e começou a desenvolver, né? Aí, aqui a comunidade pertencia à paróquia Santa Lúcia, né, onde passaram por vários padres. Um padre que mais marcou aqui na comunidade foi o padre Raimundo, né? O padre Raimundo, ele ficou vários anos aqui trabalhando na comunidade. Aí depois que o padre Raimundo se foi, vieram outros padres, como o padre Eurico, né, o padre Joaquim, hoje também já falecido. Mas a comunidade ela foi crescendo aos poucos, foi se dando corpo e se desenvolvendo, né? E aí as Irmãs de São José, juntamente com membros da comunidade, eu e outros membros da comunidade, começamos a formar outras comunidades aqui circunvizinhas, como a comunidade São Sebastião, né, no bairro Sapucaíra, a comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Rosa Neto, a comunidade Nossa Senhora das Dores, aqui também no Juca Rosa, e uma comunidade também no bairro Sapucaíra, a comunidade Nossa Senhora da Salete, né? Então essas comunidades foram se desenvolvendo juntamente aqui com a comunidade São José. Quando eu vim para aqui, o padre que tinha aqui ficava em Santa Lúcia e celebrava aqui em São José. Aí depois que veio o padre Joaquim, aí ele convidou para ir ser ministro. E aí ele já celebrava aqui, que ele morava ali no fundo da igreja, você sabe, né? E depois de Padre Joaquim, veio Manuel. Acho que não ficou aqui nem... Eu acho que ele não ficou aqui na comunidade nem um ano. Me parece que não. Aí veio Padre Martim. E depois de Padre Martim, ele vem passando por os outros. E também de Padre Joaquim para cá, foi que como eles ficou morando aí, junto da igreja, pegado na igreja. E aí já celebrava. Nós fazia reunião, fazia a missão. Tinha as irmãs também que ajudavam, né? Tinha a Marcela, tinha a Zenite, Clementina também, acho que um tempo também. Olha, quando eu vim para aqui, a igreja era bem pequena. E aí tinha a igrejinha que celebrava. Só depois que a irmã Marcela juntou com a comunidade, e aí eu sei que buliu nela. Cresceu mais. Aí depois de Padre Júlio, parece que foi Júlio, se não me engano, foi que derrubou a torre que tinha. E aí demoliu que fez um bocado de... Cresceu mais e subiu mais a torre. Quando a gente chegou por aqui, os padres que tinha aqui eram os padres capuchinhos, lá de Itália, né? Povo lá. Né? Depois, para a gente, de vez em quando é que vinha celebrar uma missa aqui. Mas a gente tinha que sair daqui para ir assistir missa lá no centro, à noite. Eu chegava aqui tarde da noite. Depois passaram a fazer aquela reformazinha
a capela, crescer a capela, mudar os teatros e essas coisas assim, né? Depois, passado tempo, surgiu a outra reforma maior na capela, e aí ficou sendo, mas sempre uma capela de lá no centro, ligada ao centro. E depois foi crescendo, foi mutuando, gente, chegando gente, evoluindo mais o pessoal, coisa e tal. Até que pegou vindo o pessoal de um padre para vir ficar aqui. Inclusive, quando a gente chegou por aqui, a documentação das casas aqui eram uns papéis desse tamanho. Não tinha escritura de casa, essa coisa não. Inclusive aqui eu comprei isso aqui, daqui para lá, é um ranchinho daqui para lá, né? E a escritura é um papelzinho que só vê na moda. Que nem era o dono que dava, o dono da terra. Era um administrador, uma pessoa que ele colocou aí, da confiança dele, que dava aquele papelzinho, mas com a combinação. Isso aí não está anotado no papelzinho, não. Quando a gente vendesse aquele terreno, de pagar 10% para ele, para o dono, né? E eu nunca vendi, nunca paguei nada. E muitos outros aí também não. E aí mandaram pegar um lixo aí, lixo da cidade lá e jogar aqui, nessa rua aqui, lá embaixo, encostar lá nas pessoas doentes que tinha lá, tinha uns velhinhos mesmo, doentes, ia chegar e jogar esse lixo lá na porta da casa daquele povo lá, e que foi preciso a gente entrar num processo contra o lixo lá. E aí eu não queria, até a gente fez mesmo, mas convidamos o próprio prefeito, convidamos vereadores, convidamos muita gente, até deputado, inclusive o deputado Alcino Décio, veio aqui contar como é que estava a situação, e a gente fez esse protesto, já ficando lá perto do lixo, e alguém foi lá e acho que ficou por lá, eles vinham com as caçambas de lixo, então o cara chegava e olhava, se visse o povo lá, aí voltavam com o lixo e acumulavam lá no pátio da prefeitura. Até de resolver ir para a rádio, nessa época tinha as duas rádios aí, que era a Jacarandá e a Jornal, né? E uma época eu fui fazer um curso de batismo, entrou um policial daqui no curso, e a gente discutindo qual é o dever que tinha cada autoridade, o dever que tinha, e poder que tinha, e coisa o que devia fazer, o que não. Certo? E que esse policial foi lá e colocou nos ouvidos do Vinícius, do padre, que eu estava fazendo política no curso de batismo. Aí o padre veio falar comigo e tal. Eu digo, rapaz, o que eu tenho que fazer? É mandar o povo fazer do jeito a situação que está chegando aí, ou eu mostrar a dificuldade, mostrar o direito que cada um tem. Fizemos esse protesto aí, e quando pensou que não, chegou foi o policial. Mas só que a gente já foi sabendo que vinha, como fazer um protesto bem preparado. A gente não estava podendo almoçar. Da hora de almoçar, tinha que fechar a porta, cobrir tudo aí para poder almoçar. E aí não era só aqui não, até lá na feira para lá, tudo era desse jeito. Isso correu a notícia pelas rádios, pela Salto da Divisa, a Menária, Teixeira, todo mundo ficou sabendo desse protesto aqui. Mandaram um funcionário lá da prefeitura, não lembro nem o que ele era, para negociar com o pessoal. Aí ele veio, negociou com o pessoal. Aí, daí 3 dias ia aterrar o lixo, ia parar com... E foi o que aconteceu. Graças a Deus que o protesto valeu.
comunidade é assim, a gente fazia celebrações da palavra, porque nem todo dia tinha padre. O padre não morava aqui. Aí ele vinha de fora, celebrava a missa uma vez na semana, ou às vezes uma vez no mês, por aí, né? E aí era só uma igrejinha pequena, e nós mesmos celebrava, fazia procissões na rua, do mesmo jeito que faz hoje. Só que era uma coisa assim mais simples, né? Era mais simples porque, como às vezes o padre não estava, o padre só vinha de vez em quando, né? Lembro que tinha Constantino, Estevão, Benigno, por sinal, foi quem fez meu casamento. O povo era bem participativo. Tinha aqueles grupos jovens muito bons. Tinha encenações muito boas. E assim a gente meio que celebrava, a gente meio que explicava. Tinha a participação das irmãs religiosas, aquelas que nos ajudavam a fazer a celebração da palavra. Que era tudo escuro, nós ia para a igreja no escuro. Era tudo escuro e a gente fez aquele movimento. Quando uma pessoa precisava, o povo era muito prestativo para ajudar. Naquele tempo, a gente não fazia ensinação na rua, fazia na igreja. Porém, as vias sacras era tão bonita, os novenários, a gente saía de uma casa para outra cantando e era bem participado naquele tempo. De primeira era igual como era na roça. Hoje, na roça, você vê que tem mais participação do que de primeiro. De primeiro era uma vez por mês ou por ano. Porque também eu já morei na roça, eu participava da igreja lá. E o padre só ia uma vez por ano na roça. E de primeiro aqui era desse jeito. Era padre uma vez por mês, por semana, por mês, era assim. Às vezes era nos domingos, tinha domingo que não tinha o padre, nós fazíamos a celebração da palavra, do mesmo jeito. O bairro ainda despertava em silêncio, entre ruas de barro e casas humildes, onde o tempo parecia correr devagar. A pobreza se fazia presente, mas era a fé que sustentava o povo. Entre os que caminhavam junto ao povo estavam as Irmãs de São José, mulheres de coragem e coração aberto, que chegaram não com riquezas, mas com o que havia de mais valioso: o amor ao próximo. A gente fez um grupinho de criança, de adulto, pegava areia lá em Seu João Cocundo, lá onde é o colégio hoje, né, o modelo, e a gente trazia na cabeça, e Frei Estevão também conseguia muita coisa para nós, foi trazendo para a comunidade. Aí eles compraram esse terreno aí, na época, e a gente limpou essa cisterna, deu limpeza no quintal, e aí começou a fazer o salão da comunidade. Aí era chamado de salão da comunidade, onde era a escola Nossa Senhora Aparecida. Não tinha celular, nem todo mundo tinha, nós mesmos não tínhamos televisão, nem energia tinha no bairro, então a gente se esforçava mais, né? Naquela época era muito serraria, o João trabalhava mais Pedro, o João Ambrosio, o tio de Silvieira, e aí a gente ia em grupo. As mulheres iam limpar a casa dos idosos, eles iam cortar cabelo, cortar unha, fazer barba, dar banho nos homens e nós nas mulheres. E aí, em seguida, a gente ia limpar a casa, dar faxina, levava roupa para o rio, e lavava roupa, era homem, era mulher. Quando a gente não caía da estrada, os homens iam buscando água, a gente fazia cair, e foi assim que nós estamos trabalhando. Graças a Deus, eu sempre digo, naquela época o grupo de jovens trabalhava, não só nisso aí, era várias outras coisas, fazia rifa, a gente abraçava a causa. A irmã Marcela, naquela época também, ela gostava de trabalhar junto com o povo. Ela colocava o povo para trabalhar e trabalhava junto. Ela que inventou esse negócio de carregar areia para construir o salão. Ela colocou uns rapazes que estavam começando, né, mexia com madeira e tal, muito pouco. Fez uns caixões, na época o pessoal não tinha condições. Quem não tinha condição procurava, né? Era doado esses caixões para quem precisasse. Faz parte das irmãs, né? A parte de lá. Era um terreno e foi construído também com areia juntada, assim, com esses meninos que ela gratificava e tal, e eles juntavam areia na rua, foi construído com essa areia. Deu aula de
de pintura, datilografia, de bordado, né? Eu mesma participei, né? De algumas. E a minha irmã mesmo tem o diploma, né? Que ela fez o curso de datilografia com ela. Aí eles conseguiram legalizar e fez uns diploma para naquela época. Minha vocação surgiu aos pés do glorioso São José, no bairro Juca Rosa, na cidade de Eunápolis. Paróquia com uma história peculiar, onde tempos atrás, tempos passados, pertencíamos à paróquia Santa Lúcia, cujo bairro na cidade de Eunápolis também batizado com o nome da Santa Padroeira, Santa Lúcia. Nossa paróquia de São José pertencia à paróquia Santa Lúcia. E eu compreendi que desde muito cedo o dono da carpintaria é também o dono de muitas vocações surgidas na paróquia São José. Frei João Ambrósio, Padre Vanderlei Lacerda, Padre Wagner e Padre Evanildo, que sou eu. Vocações surgidas na trajetória encantadora desta paróquia, sem contar muitas vocações religiosas, freiras, que são filhas desta supracitada paróquia. Inúmeras vocações matrimoniais que surgiram. Compreendi também que os sonhos de São José, narrados nas Sagradas Escrituras, se misturam com o sonho vocacional de muitos jovens da querida São José. Tornando-se assim, e por que não dizer com tamanha ousadia, a paróquia mais vocacional da nossa diocese. Não sei precisar com exatidão o momento em que me senti chamado ao sacerdócio. Mas nossa paróquia no passado recebeu um presente. O presente foi um padre natural do Rio de Janeiro, ordenado na nossa diocese, chamado Padre Joaquim Alexandre Gonçalves Neto. Hoje já mora na eternidade. Se tornou um grande amigo, companheiro de caminhada, incentivador das vocações, irmão do presbitério. Tive o privilégio de aí participar e pertencer de pastorais pré-adolescente, adolescente, pastorais jovens, coroinhas. Nesta paróquia, eu compreendi que o serrote na carpintaria do Bom José torna-se símbolo da fé de um povo no santo que escolheram como padroeiro, São José. Foi nessa comunidade que eu dei meus primeiros passos da minha vida cristã, né? Desde pequeno cresci dentro da comunidade e onde eu fui tomando consciência do que é ser cristão católico. Mas há mais de 30 anos que a comunidade vem caminhando como comunidade, como quase paróquia e depois como paróquia. E, obviamente, quando nós falamos da comunidade São José, não estamos falando simplesmente de estruturas físicas, como construção de igreja, ou essas coisas que às vezes a gente imagina, mas é história também, sobretudo, de um povo que faz parte com a sua devoção, com o seu amor, com aquilo que vai se fazendo ao longo e que se vai se criando dentro dos corações. E, obviamente, eu, Padre Wagner, faço parte também dessa história. Quando eu penso na paróquia São José, logo no início, nos anos 2001, que é mais ou menos quando eu tenho consciência da comunidade, pois antes eu ainda era muito pequeno e não ainda morava no Juca Rosa, uma lembrança afetiva que eu tenho é justamente, eu morava ali na rua Belésio Filho, que é justamente na rua da igreja, porém, um pouco mais em cima, próximo à creche da irmã, a creche Nossa Senhora do Amparo, que nós conhecemos como a creche da irmã Terezinha, justamente
a imagem das irmãs, né? A irmã Plácida varrendo ali na rua, na frente da casa, a irmã Terezinha passando com a sua bicicleta azul, com aquele farol grande, não é? Passando ali, caminhando para a creche. Então, é uma memória que eu tenho em relação à comunidade São José. Aos domingos, subíamos para a igreja matriz de São José, não é? E as memórias assim que eu tenho é justamente aquelas procissões que geralmente saía da comunidade, caminhava para lá. Quando eu comecei a fazer catequese, era na comunidade Nossa Senhora Aparecida, era no sábado à tarde, depois passou para o sábado de manhã e depois passou para o domingo. Então, né, fazemos catequese do lado de cá, na escolinha de Nossa Senhora Aparecida, que pertence à comunidade. Então, são mais ou menos essas lembranças, né, do meu tempo mais de criança que eu tenho. Na medida que eu fui crescendo dentro da comunidade, antes era o Padre Joaquim, depois passou o Padre Manuel, depois do Padre Manuel veio o Padre Martinho, em memória, não é? Aí depois, os missionários servos do Senhor assumiu a comunidade, sobretudo na pessoa do Frei Jarizo. Quando eu comecei a fazer parte mesmo assim, afetivo da paróquia, foi justamente quando eu entrei para a catequese, desde criancinha, mas depois quando eu fui ser coroinha, no tempo do Padre Martinho, né? E quando eu comecei a fazer catequese e ser coroinha também, depois, no tempo dele, quando eu comecei a ser coroinha, eu tinha mais ou menos de 11, 10 anos, ou não lembro muito bem a data, e fiquei fazendo mais parte da comunidade, né? Não fiquei tanto tempo nos coroinhas, acho que foi mais ou menos 2 anos, saí, e depois já comecei a fazer parte do grupo de jovens, comecei a fazer parte da acolhida, depois na catequese, isso de uma forma bem resumida, obviamente, né? Mas sempre inseridos dentro da comunidade, caminhando ali com os jovens, com as outras pessoas, né? Criando memórias, criando relações com as outras pessoas de uma forma, não é assim, aquilo que se dá dentro da igreja, dentro desse contexto, né, de crescendo dentro da comunidade. Quando eu era criança, eu já tinha pensado em ser padre, às vezes quando jovem, mais ou menos imaginei também ser, mas nunca algo que eu pensei em levar à frente, né? Não era algo que vamos supor, ganhava mesmo meu coração para aquilo. Frei Jarilson conta, e eu não lembro, mas ele falou no dia que foi me apresentar, ele falou assim, quando chegou na comunidade, ele perguntou a um jovem se alguém que se queria ser padre, eu disse que pensei, mas não queria ser. No caso, era eu, né? Mas, na medida que vai crescendo, que a nossa vocação ela vai crescendo dentro da comunidade, ela vai sendo, de uma certa forma, plantada. Desde criança, com a catequese, com aquilo das santas missas, com aquilo que se vai participando, eu creio que a vocação ela vai nascendo ali, né? E na medida com que eu fui me aproximando dentro da comunidade, dos sacramentos, da relação daquilo que se tem dentro da comunidade, eu acho que a vocação foi nascendo ali. E tem um fato muito marcante na minha vida, que foi justamente na ordenação sacerdotal do Padre Vanildo. No dia da ordenação diaconal dele, eu fiquei assim um pouco pensando, falei, será que eu poderia ser também padre e tal? Mas também não foi algo que fiquei pensando muito, né? Mas na ordenação sacerdotal dele, foi muito marcante para mim. Toda aquela celebração, toda aquela cerimônia bonita da ordenação, eu me senti tocado e chamado por Deus também a fazer parte da vida sacerdotal. Foi quando eu falei assim, eu vou ser padre, né? Foi no dia da ordenação que eu me decidi. Depois, eu acho que mais ou menos 5 dias, eu chamei Frei Jarilson, na época, e falei com ele. Falei assim que eu queria fazer o acompanhamento para entrar no seminário. E aí foi toda aquela festa, né? Depois que eu falei com ele falou com a comunidade que eu queria ser padre, teve uma missa, foi apresentado, tudo. Depois fui para o seminário e ainda continuei criando ainda muita proximidade com a comunidade, porque eu ia para o seminário, nas férias eu voltava, ajudava, e nunca perdi, né, aquela característica de estar dentro da comunidade. Hoje é mais difícil, porque hoje eu tenho uma comunidade paroquial, eu tenho meus ofícios também diocesano, tenho outras atividades, é muito mais difícil a gente estar presente na vida comunitária da comunidade de São José, mas com o coração também lá, olhando de longe algumas coisas. E eu pude perceber, durante esse tempo,
a evolução da comunidade fisicamente, né? A comunidade está muito bonita, muito bem organizada, mas vendo as pastorais crescendo, vendo as pessoas também crescendo, aqueles que eram pequenininhos na época, hoje já são jovens, hoje já estão à frente da comunidade. Algumas pessoas, né, que fizeram parte, que Deus recolheu, né, que já se encontram nas mãos de Deus, e isso, né, marca até hoje a minha vida dentro da comunidade São José. E eu posso, literalmente, para concluir esse vídeo, falar que a comunidade São José, a paróquia São José, as pessoas que ali estão, contribuíram muito e ainda contribuem para a minha vida sacerdotal, mas também para o meu chamado ao ministério sacerdotal, que é justamente uma comunidade unida, é uma comunidade simples, mas uma comunidade fervorosa, uma comunidade atuante, uma comunidade que literalmente, como os padres falam, né, chega junto. Uma comunidade que abraça aqueles que estão e, sobretudo, uma comunidade que acolhe. Eu cheguei na paróquia bem pequenininho, então eu percebi que no meu crescimento na paróquia participei de catequese, das celebrações da palavra e uma vez por mês, na época, tinha a Santa Missa ou de 15 em 15, porque os padres na época eram escassos, mas a paróquia, a comunidade na época, São José, era muito viva. O chamado eu senti também já como pequeno, na catequese, eu participei de grupo de jovens, na época nós tínhamos o grupo de jovens JUC, Jovens Unidos a Cristo. Então ali nasce propriamente a minha vocação, justamente o anseio, o desejo de servir a Deus, de fazer algo para que também a igreja também crescesse. Eu via a importância das irmãs São José de Chambéry, que elas acompanharam de perto, sempre motivava, estava sempre por ali, nos ajudando, ensaiava conosco, então elas também, uma importância muito grande. E também, primeira comunhão, crisma, os encontros de grupo de jovens, nós fazíamos teatros, né? O grupo de jovens era muito assim participativo, os jovens daquela época participavam realmente assim, com toda a coragem, toda a garra. As irmãs começaram a vir, moravam em Eunápolis, ali na rua Presidente Kennedy, da irmã Clementina, e Clélia, e Ângela e Maura, vinham visitar esse bairro, que tinha mais ou menos 7 mil habitantes, um bairro bastante pobre, que era da fazenda Recreio, ficaram como pulseiros aqui no começo, e daí com isso elas começaram a visitar as casas, vendo as necessidades. Já tinha uma pequena capela, muito pequena, onde os freis capuchinhos davam assistência uma vez por mês. E depois com aquilo as irmãs entraram então, formando catequistas e outras pessoas. E depois resolvemos abraçar, como sempre, a nossa congregação. Ela vai onde a vida está em perigo, em risco. Então ela vai socorrer esses lugares. E com isso as irmãs, em 1981, resolvemos abrir uma casa, aqui onde nós estamos até esses dias residindo, aí na rua José Belésio Filho, 1014, onde ficamos por 43 anos aqui, dando assistência. E no início, o nosso trabalho foi reivindicar juntos os órgãos públicos, não tinha posto, só tinha um ônibus que dava 2, 3 voltas por dia, e não tinha nem escola, só 2 salas de aula, bem 2 pequenininhas salas de aula, e não tinha mais nada. E os povos que sofrido, muita criança desnutrida e tudo. Com isso, no começo mesmo, eu atendia os doentes em casa. E a irmã Clementina e outras irmãs iam nas casas
fazer reuniões e para fazer baixo-assinado, levar para a prefeitura. Naquela época era o prefeito Alcide Lacerda, ele era muito compreensivo. O que a gente falava, ele nos atendia. Então, imediatamente construíram o Jardim Passarinho, já com mais salas de aula, com mais recursos. Alugou uma casa onde eu podia atender os doentes, e também tinha a igreja era pequenininha, mas assim mesmo a gente dava um jeito de dar catequese dentro da igreja. Depois, mais adiante, conseguimos todos esses recursos, ganhamos o posto de saúde, ganhamos a escola Heloína Barrado, uma escola estadual, e assim foi crescendo o nosso bairro, e o nosso povo também foi crescendo mais. Trabalho não faltava, que tinha muitas serrarias e também fazendas, onde o povo ficava atendendo as necessidades desse povo. Daí nós começamos na preparação de lideranças, que não tinha nada. Daí começamos o culto todos os domingos, novenas andando nas ruas, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nem nomes de rua, não tinha nem mato. Quem nós nos encontrávamos era cavalo, porcos e vaca nas estradas, e não tinha outras coisas. E com isso nós fomos, o povo assim foi se desenvolvendo, começou a crescer, começou a ter pequenos negócios, começou a ter uma pequena padaria, e pequenos bazares onde vendia algumas coisas, e assim foi crescendo até hoje. E o nosso trabalho, mesmo de Irmã de São José, foi mesmo sempre de preparar lideranças. Aquilo de fazer novena de Natal, de Páscoa, o mês de maio, o mês de Rosário, o mês vocacional, nós passávamos fazendo as pequenas igrejas nas casas do povo. E assim fomos crescendo. E depois a igreja era tão pequenininha, daí foi feito a casa onde o padre, quando vinha, podia ficar no fundo, e na frente foi aumentado mais um pouco. Depois nós encontramos também os padres jesuítas, não sei mais o nome dele, que nos ajudou muito, onde ele nos passou uma verba, onde conseguimos fazer mais um bom pedaço da igreja. E depois foi aumentando aos poucos com os outros padres que vieram depois dos capuchinhos. O belo da igreja é que a gente começa e tem os outros que continuam. Não importa que a gente seja esquecido aqui atrás, não importa. O que importa é que é de Deus não morre e que tem alguém que leva para frente. É isso que a gente quer. A igreja é do jovem. Nós temos que ter muito mais jovem dentro da igreja, porque daí assim ela cresce, vai crescendo cada vez mais. E nós, Irmãs de São José, a gente abriu mais partes sociais e também, mesmo eu, quando eu cheguei aqui, não tinha catequista, tinha só uma, que era a Dona Ernestina. Daí depois a gente começou a dar catequese para adulto, catequese para as crianças, e dar preparação de batismo, preparação de crisma. Assim foi crescendo. E é a igreja que temos hoje, graças a Deus. O padre tem que ser do povo e não da sociedade, não da alta classe. Então a gente pensa que o pobre não é um estado de vida, e sim um começo de ressurreição. A minha vocação, eu nasci assim, de uma família bem cristã, católica, apostólica romana, e quando tinha 14 anos, eu sempre escutava o Padre Vito no rádio. Não tinha televisão naquela época, agora estou com 84 anos atrás. E com 14 anos escutava o Padre Vito, falava sobre as vocações, sobre o que é ser irmã, religiosa, não sei o quê. Daí eu falei para o meu pai que eu queria ser irmã, que daquele que o Padre Vitor sempre fala. Mas eu queria ir naquelas irmãs que estavam lá, que moravam bem pertinho da gente, em Passo Fundo. Ele disse, não, você é muito nova ainda para escolher o que você quer ser. Daí quando eu completei 16 anos, disse, ô pai, eu quero ir. Daí ele coçou a cabeça e ele disse, tá bom, não, para o ano eu te levo. Daí ele me levou para a Lagoa Vermelha, lá na casa das irmãs. Lá eu fiz o comecinho, as primeiras experiências. No começo eu tinha muita saudade de casa, meu Deus, que saudade. E naquilo, depois quando completei 18 anos, 19 anos, fui para a casa de formação. Lá fiz meu postulantado, meu noviciado, são 3 anos de preparação. Depois fiz os meus primeiros votos
E depois eu trabalhei 7 anos num hospital, onde tinha só a base de 5.000 doentes psiquiátricos, né? Hospital psiquiátrico. Depois de lá eu fui para o Maranhão, trabalhei também 5 anos no Maranhão. E depois do Maranhão vim para a Bahia, trabalhei em Caravelas, Teixeira de Freitas. E meus últimos anos de Bahia, né, de trabalho, foi aqui no Jucarosa. É um bairro que tanto amei, eu amei mesmo. E a vocação até hoje, eu nunca me arrependi de ser irmã, não. Não é que é tudo mal de rosa, não. A rosa tem o seu perfume e tem os seus espinhos. Mas é com a força da oração, a perseverança na oração, a gente passa por cima de tudo. A construção das paredes da paróquia foi feita tudo em mutirão. Porque a gente não tinha dinheiro, a paróquia não tinha, digo a paróquia, era uma comunidade, né? Não tinha dinheiro para levantar as paredes. Nossa, quantos do sábado e domingo a gente preparava o café, o lanche, o almoço, a gente comia lá, e dele carregando e trabalhando e levantando as paredes, até que chegou a esse ponto ali. Cheguei à paróquia São José em outubro de 2018. Permaneci até 2021, janeiro, quase 2 anos e pouquinho. Quando assumimos era apenas quase paróquia. E logo na primeira oportunidade, ouvindo o CPP e o CAI, encaminhamos então o pedido ao bispo diocesano para que elevasse aquela quase paróquia à condição de paróquia, uma vez que já correspondíamos aos requisitos canônicos e pastorais. Ver uma comunidade crescer, ver uma comunidade dar passos na evangelização, no processo pastoral, para nós, padres, é muito significativo, compensador. Lembro-me aqui com muito carinho da comunidade Bom Jesus, do cruzeiro que propusemos para aquela comunidade, bem como a imagem do Senhor Bom Jesus, que até então a comunidade não tinha. Lembro também a reforma da comunidade do Roça do Povo, bem como a comunidade Mundo Novo e, principalmente, as imagens que ganhamos de Nossa Senhora de La Salete com as crianças para a comunidade Sapucaíra. Passos significativos em cada uma das comunidades que pudemos participar. Desses passos, desses fatos, a gente com certeza fica gratificado. Além também da casa paroquial que pudemos comprar naquele contexto. Quando pensamos em desafios numa comunidade paroquial, entendemos que os desafios são quase que os mesmos em qualquer paróquia, seja na cidade, seja na zona rural, seja no sul, seja no sudeste, seja no nordeste, os desafios são quase que os mesmos, diferente às vezes na proporção, isso é óbvio. O processo de instalação canônica foi tranquilo, o nosso bispo era muito próximo, né, Dom José Edson, o bispo que me fez sacerdote, ainda está à frente dessa diocese, muito próximo nós éramos, então foi muito tranquilo. O conselho acolheu, as irmãs de São José presentes na paróquia também contribuíram, e o desafio talvez maior que tivemos foi um tanto quanto a estrutura oferecida pelo poder público. Digo não só para a igreja, mas para os bairros que compõem a paróquia. Muitos bairros com carências, que isso consequentemente influencia na vida do nosso povo. Mas rezamos e confiamos a São José, o Pai Providente, que continue providenciando para vocês todos toda sorte de graças e de bênçãos. Ao longo do tempo, estas paredes não foram erguidas apenas com tijolos, mas com fé. Cada canto desta paróquia carrega a história de um povo que nunca desistiu, mesmo quando o cansaço parecia maior que as forças.
Foi nas dificuldades que a paróquia São José aprendeu a caminhar, sustentada pela esperança e pelo trabalho silencioso de homens e mulheres simples que fizeram da fé um compromisso diário. Esta paróquia continua sendo casa, abrigo e escola de fé. Aqui, a espiritualidade se constrói no chão da realidade, no serviço, na partilha e na confiança de que Deus age mesmo no silêncio. Um povo que, inspirado por São José, segue firme, acreditando que o amanhã se constrói com fé, coragem e amor. Nós te cantamos, ó Filho bem-amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos.